Olá, alunos do nono ano! Hoje estamos aqui para mais uma aula de geografia com o tema cartografia. Vamos falar de alguns elementos que já havíamos falado em aulas anteriores, mas vamos ter um destaque maior. Hoje, o destaque é a África. Vamos falar sobre as formas de representação e pensamento espacial. Então, eu vou colocar um vídeo aqui que fala da década internacional de afrodescendentes, promovida pela ONU, e destacar a capoeira. Considerada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira é uma arte que aproxima as histórias do Brasil e da África. Nascida no Brasil em meio à escravidão, a capoeira não apenas cresceu no continente africano, como se propagou pelo mundo. A 10ª edição dos Jogos Mundiais de Arte e Capoeira, que aconteceu em agosto, foi realizada na região do Cais do Valongo, ponto de partida para conhecer a herança africana no Rio de Janeiro. Neste cais, desembarcaram mais de 500 mil africanos escravizados apenas durante o século XIX. A manifestação afro-brasileira, que hoje está no mundo e acontecendo aqui no Cais de Valongo justamente, é um encontro inédito. Os africanos chegaram aqui escravizados. Hoje, eles estão sendo convidados para demonstrar sua cultura e encontrar com a cultura afro-brasileira, encontrar com o samba, com a capoeira, com o jongo, com o maculelê. Então é uma coisa inédita. Esses anos todos, nunca aconteceu uma coisa como essa. O africano chega aqui como convidado com outro discurso e outra situação. Na verdade, eu já conhecia, né? Eu conhecia aqui o cais, é a primeira vez que eu piso, na verdade, mas o contexto histórico já conhecia. E estando a pisar aqui, emocionei-me várias vezes, né? Senti a energia, a presença, né? Então isso é bastante importante no contexto histórico para os africanos e para os afrodescendentes também, né? E isso fazendo parte da história, né? Eu acho que existem nas Américas muito mais lugares com esse contexto histórico, né? Mas o Brasil mais com a ligação com Angola, né? E na verdade descrever isso tinha que ser emocionalmente, começando pela emoção, né? Saber que os meus ancestrais, os meus antepassados chegaram por aqui, andaram nessas ruas, isso para mim também chega a ser maravilhoso, né? A cultura afro-brasileira, ela é ímpar. Então os avós da capoeira são africanos, mas a capoeira nasceu no Brasil. Eu costumo dizer, engravidou no navio negreiro e veio nascer em terra brasileira. Sem médico e sem parteira, assim nasceu a capoeira. A gente não consegue classificar se a capoeira é luta, se é dança, se é jogo. Enfim, a capoeira reúne tudo isso, né? Isso é uma herança africana nossa, muito pelo contrário do que as pessoas pensam. A capoeira ela vem nascer, ela surge aqui no Brasil, né? Trazida pelos africanos, né? Eles não trouxeram a capoeira, eles trouxeram os elementos que fizeram com que a capoeira nascesse. Assim como algumas religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, não é? A capoeira ela é afro-brasileira, ou seja, é uma mistura de muitas lutas, danças e rituais africanos que só deu origem aqui no Brasil. A camisa costuma dizer que a capoeira é o que o momento determina. Ela teve que ser luta na época da escravidão, não é? Mas no momento de folga dos escravos, eles cantavam, eles dançavam. Então a capoeira realmente é o que o momento determina. Tem momentos que eu tenho que ser um lutador, tem momentos que eu tenho que ser um poeta, tem momentos que eu tenho que ser um artista. Enfim, tudo isso, essa cultura a gente adquire com a prática da capoeira. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil esteve presente no encontro para destacar o papel da capoeira na cultura e como instrumento de paz. Depois do lançamento que aconteceu em Brasília, a gente está agora lançando
a primeira atividade específica da década internacional de afrodescendentes. E é muito legal que seja a capoeira, a primeira grande questão, ou o primeiro grande evento seja sobre capoeira. Por quê? Porque a capoeira, ela é não só uma expressão reconhecida pela Unesco como uma expressão e uma arte, e tendo uma história muito rica, como é também uma metodologia que o Fundo das Nações Unidas para a Infância usa em países africanos, incluindo a República Centro-Africana, para resgatar criança e soldado. Né? Então a capoeira, entre outros usos, então a capoeira é um instrumento de paz. Então, pessoal, com esse vídeo, a ideia é apresentar a África para vocês, né? Então, a gente achou importante estar colocando esse vídeo porque a gente está falando de afrodescendentes. Mesmo que ela foi criada aqui no Brasil, né, a capoeira, do jeito que a gente conhece, foi criada aqui no Brasil, mas foi fruto dessa descendência africana, que infelizmente vem de uma herança colonialista que escravizou seres humanos e trouxeram para o Brasil. É muito importante a gente resgatar essa cultura que existe e que é genuína brasileira, com esses antecedentes afrodescendentes, ok? Então vamos lá falar de África. A África a gente vai falar em mais de uma aula, porque é muito complexo o estudo da África. Né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a localizar a África. Eu, enquanto professora de geografia em todos esses anos, venho percebendo que o pessoal não tem muito contato com mapa, com atlas, então, às vezes se confunde no formato de alguns países, de alguns continentes, então a gente vai frisar algumas coisas aqui. Então, vamos frisar a localização. Então, olha lá, aqui eu coloquei essas flechas para circundar a África. Aqui é a África. Então, a África é um continente formado por vários países. Eu falo isso porque a gente tem um país chamado África do Sul dentro do continente africano e muitos confundem, e às vezes eu vejo alunos se referindo à África como país. Não, a África é um continente pertencente àquela classificação que vocês já viram, falada de velho mundo, né? Porque é a gênese do mundo. Então, o continente africano é formado por vários países, entre eles um país que se chama África do Sul. Aqui eu já destaquei somente a África, né, que está de verde. E aqui eu vou falar já de um mapa temático, né, que é foco da nossa aula. Então, África físico. Toda vez que eu falar que um mapa é físico, ele aborda só elementos naturais e destaca a questão da altitude, quer dizer, desse aspecto, né, de altura, altitude como altura, elevação. Então, aqui neste mapa, você vê um destaque na legenda por cores. Então, você vê
marrom escuro, depois marrom mais claro, laranja, amarelo, verde, verde claro. Isso daí é para representar as altitudes, as elevações na África. Então, quando eu olho para esse mapa da África e vejo as partes mais escuras em marrom escuro, significa que é as áreas mais elevadas da África, os lugares mais altos. E quando vai clareando até chegar ao verde, as áreas na superfície, as áreas mais baixas. E aqui também tem uma legenda, né, de profundidade marítima. E nesses mapas físicos também apresentam os rios que formam esse continente. Aqui é outro mapa temático, só que o tema aqui é os biomas. A gente, quando fala de bioma, a gente lembra os biomas que a gente estuda muito, que é aqui no Brasil, que fala dos nossos biomas, vocês estudaram, eu acredito, no 7º ano, no 6º ano, sobre os biomas, floresta amazônica, Mata Atlântica, né? O cerrado. E aqui na África é um pouquinho diferente, porque você tem outros elementos climáticos que vão dar formação a esse tipo de bioma. A idade do território, como terras mais antigas, você tem outras formações. Então você tem formação mediterrânea, deserto, as savanas, florestas e estepes. Então vamos entender um pouquinho. O deserto, você vê que é uma área grande no norte da África, considerada como deserto. A gente tem o deserto do Saara, né? É uma área muito seca. A gente sabe, quando a gente fala em deserto, a gente já imagina um calor escaldante e um lugar extremamente seco, onde chove muito pouco ou quase não chove. Então a gente tem a classificação aqui do deserto. As savanas também, de certa forma, têm uma certa aridez, só que é mais distribuída as chuvas na savana do que no deserto. Só que você tem épocas onde chove-se muito pouco nas savanas. Eu acho que aqui quase todo mundo já assistiu algum documentário que passa na televisão falando das savanas africanas, é onde ficam os elefantes, os leões, né, as girafas. E é legal a gente saber que é as savanas, porque tem muita gente que fala ao vento. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer um safari na África. O lugar onde você encontra esses animais de maior porte é nas savanas. E aí você vê que o regime das chuvas torna-se aquele ambiente muito difícil para os animais em dadas épocas do ano, né? Então, o mundo selvagem, o mundo é extremamente rico na savana em termos de vida, né? De animais, mesmo tendo esse clima seco em uma parte do ano. Essa savana, esse bioma da savana, lembra muito o nosso cerrado. Contudo, lá você tem um problema com a questão das chuvas ainda mais forte do que no cerrado brasileiro, né? Essa secura você tem muito mais nas savanas, né? Que a intensidade desses fenômenos são muito mais fortes. Temos as florestas, que se assemelha muito com a floresta amazônica, que é uma floresta tropical. Aqui é representado por essa área verde onde está escrito florestas. E os estepes são as áreas mais úmidas e frias
do continente. Isso por quê? Porque está no sul da África. Então, o sul da África é mais próximo do Polo Sul. Então, assim, a intensidade das correntes de frente fria são mais fortes, chega mais rápido. Então, são lugares frios. Tem lugares da África, do sul da África, que inclusive neva. Né? Então, assim, às vezes a gente acha, a África é tudo quente, é muito quente. Em áreas do sul da África, no inverno é extremamente frio. Aqui é o clima e as correntes marítimas. Então a gente vê pela legenda e pelas cores no mapa. Aqui está destacado a África, então você percebe que o predomínio é do clima tropical. Contudo, você vê que existe o clima desértico. No deserto é um clima diferenciado de tudo que a gente vê aqui, né? Então, é muito diferente. Às vezes a gente fala, aqui está um deserto, mas a gente não sabe o que é deserto. É alguma aproximação quando está muito seco. O deserto é extremamente seco, né? É extremamente seco. Umidade zero. Então, assim, você tem um clima, né, naquela área do deserto do Saara, que é um clima desértico. Você também vê um predomínio em algumas áreas do semiárido, né? Só para a gente entender, pega o Nordeste brasileiro, algumas áreas que eles chamam de sertão e fala da seca, esse semiárido é parecido com o semiárido que apresenta-se aqui. A gente tem um clima mais ameno, mas também com um regime de chuvas baixas no sul da África, né? Tudo subclimas do clima tropical. Vemos correntes quentes e correntes frias circundam a África, né? Então, isso vai dar origem a vários fenômenos, né? Dentro do território africano, né? Você vê fenômenos bem intensos de tempestades, de inundações, de algumas características até aqui parecida com o do Brasil, tem a ver com essas correntes, que ela recebe muitas correntes quentes e frias, dando essa característica tão variada do clima quente dentro da África. Aqui, as sub-regiões. Então, só para vocês entenderem, quando fala setentrional, é a parte norte. Quando se fala em meridional, é a parte sul. Você tem a África, que é chamada de África Ocidental, e a África Oriental. O ocidental e oriental a gente aprendeu bem na aula anterior, né? Oriental do lado direito, ocidental do lado esquerdo. Então, assim, mão direita, mão esquerda, e aí a gente sabe, o Oriente está do lado direito e o Ocidente do lado esquerdo. Então, tem essa classificação, essas sub-regiões, né? E aí a África Central, que é a África mais pobre, que também é chamado de África subsaariana, né? Que é aqueles lugares empobrecidos da África. Então aqui é sub-regiões mais ou menos para a gente entender um pouquinho, né, dessa localização dentro da África. Então aqui a gente vai falar sobre os muçulmanos na África. E por que esse destaque todo dos muçulmanos na África? Porque a gente tem uma população muçulmana no norte da África muito grande. Então, assim, esses países que estão em verde escuro aqui, principalmente, são países
que a população na sua maioria, muçulmana. Você vê que está acima de 90%, que são esses países aqui: Argélia, Líbia, Egito, Sudão, Níger, Mali, Marrocos, Mauritânia, Saara Ocidental, Tunísia, Etiópia, Senegal e Comores. Esses países que eu falei, a população islâmica está acima de 90%. Então, quer dizer, a preponderância é muçulmana. Assim como aqui no Brasil, a preponderância é cristã, seja católico ou evangélico, a maioria da população é cristã. Lá é muçulmana, nesse norte da África. Em outros lugares também tem muito muçulmano. É que eu fiz o destaque a esses países porque está acima de 90% da população sendo islâmica. E isso acontece muito pela influência árabe dos mouros nesta região, né? E então você tem aí essa região, até por alguns chamada de África Árabe, né? Então, quando a gente fala em África Árabe, você fala desses países que eu citei que, né, a maior parte da religião é muçulmana. Isso não significa que no restante também não tem bastante muçulmano. Tem bastante, pela legenda você pode já perceber. Aqui eu vou falar de uma coisa próxima a nós. Eu coloquei como pergunta, mas a gente vai estar já discutindo aqui. Quais países têm o português como língua oficial na África? Então a gente tem aqui vários países na África, e os que estão em verde, um tom de verde aqui, influência portuguesa. Então vamos saber quem são eles. Olha aqui, quais os países que a língua oficial, assim como o Brasil, é o português. Pode até ter outros idiomas lá dentro, mas o oficial é o português. É Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Esses países têm a língua oficial o português. Tem outras partes do mundo que vocês vão ver adiante que também a língua oficial é o português. E isso tem relação com a colonização portuguesa nessas áreas. A gente vai estudar mais para frente colonização e descolonização na África e vai falar os países que dominaram cada área da África, porque a África é uma coxa de retalho onde, depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus resolveu falar: essa parte é minha, essa é minha, essa é minha. Já desde lá, antes da Primeira Guerra Mundial, já tinha essa situação de posse, lá no século XIX. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, parecia que ia acabar isso, mas isso se estendeu até o século XX. No caso desses países aqui, quem dominou foram os portugueses. Eles colonizaram, assim como colonizaram o Brasil. Eles não descobriram, porque assim como o Brasil, já tinham habitantes e eles desconsideraram sua cultura, roubaram suas riquezas, né? O extrativismo saqueador foi muito grande na África com relação a diamantes, a ouro e outras riquezas, né? Em especial eu estou falando desse porque está muito próximo a nós, porque tem uma língua oficial igual à nossa. Você vai achar estranho às vezes quando a gente tem angolano aqui no Brasil, que eles falam com sotaque diferente do nosso, mas não deixa de ser um português.
Aqui a gente volta naquele assunto lá que a gente já estudou anteriormente, que é anamorfose. Não vou ficar aqui falando de anamorfose, porque tem as outras videoaulas que eu destaquei bem só a anamorfose, que é aquela deformação que a gente cria no mapa para estar explicando um fenômeno. Então aqui o fenômeno é população total, né? Então população total. Então tem as cores, como em qualquer mapa, a legenda e o mapa é representado por cores, onde você tem lugares mais claros, uma população menor, e lugares escuros, uma população maior. Então aqui o destaque é a Nigéria, que vocês vão perceber que ela tem uma cor mais escura, e isso tem a ver com a riqueza do país. A Nigéria está num nível melhor que outras áreas lá por conta da industrialização, né, a geração de empregos. Então você vê que a população é concentrada mais na Nigéria. Então essa anamorfose trabalha com população, né? Então está apresentando. Se estamos falando de África, vamos perceber aonde tem a maior população concentrada, que no caso aqui está apresentando como a Nigéria, depois vem o Egito, Etiópia, o Congo. Aqui, população urbana, vocês vão achar esquisito, porque se você olhar no fundo do mapa, você vê que tem as cores que é destacado na legenda, e você percebe que outros países o destaque mais escuro é grande, e na África você vê que a maior parte é muito clarinha. Isso significa que a população urbana na África é muito pequena, e isso se dá pela miséria e a pobreza, consequência lá do passado colonizador, né? A exploração da África foi muito intensa e fez com que a África virasse um celeiro do mundo. O que eu quero dizer quando eles fizeram a África virar um celeiro do mundo? Eles produzem matéria-prima para exportação que não gera muito dinheiro. Você podia falar, então eles exportam bastante, então eles são ricos. Não, esses produtos agrícolas, basicamente, são os produtos mais mal remunerados para a população. Então, só que a única alternativa, porque o polo industrial é muito pequeno na África, com exceção da Nigéria, que eu já havia falado. Você vê aí que a Nigéria está um pouquinho mais escura. Por quê? Tem uma população urbana maior por conta da concentração industrial que existe. A África, praticamente como um todo, trabalha muito com o extrativismo, né? Que é a retirada de produtos naturais, né? De riquezas naturais. Então a indústria é muito fraca. Aqui, seguindo a ótica do quadro anterior, que mostrava uma população urbana muito pequena, em função da miséria e da pobreza e da falta de indústria dentro da África, você tem aí também os piores PIBs do mundo dentro da África. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto, é tudo que se produz numa nação. Então, assim, a produção basicamente é agrícola. E o que faz elevar o PIB com mais força não é produto agrícola. Então tome cuidado quando eles ficam fazendo propaganda que a gente tem que valorizar só o agronegócio quando se fala de Brasil, porque o agronegócio é o que rende menor PIB.
tanto para o país quanto para a população, que são produtos que é super explorado, que varia com a variação do dólar. Então o dólar em alto e o dinheiro nacional em baixa faz com que esse PIB não saia do patamar que ele está. Então, o PIB na África é os piores PIBs do mundo, em função dessa falta de indústria e de exploração de recursos naturais para lucro das grandes nações. Então, deu para perceber aqui que o destaque da África está bem pequenininho em relação ao restante do mundo, porque você tem você tem poucas produções, então você não tem o produto interno bruto, que é tudo que se produz nos países. Você não tem a elevação desse PIB. Está falando de 2016, mas de lá para cá não mudou muito, e ainda com a pandemia piorou, né? PIB per capita, que é o produto interno bruto, né? A produção, só que agora aqui está falando por pessoa, né? É a renda da população, né? Então está sendo calculado por pessoa. Continua, não dava para ser um PIB baixo no continente e aí as pessoas têm um PIB alto. Então as pessoas acompanham essa renda baixa que existe no continente africano. E lembrando bem, eu gosto de frisar que a exploração que existiu na África, existe até hoje, promoveu esse tipo de coisa. A gente vê que o maior número de refugiados pelo mundo são pessoas vindo da África. Por quê? Pela falta de oportunidades, pela falta de alternativas. Não tem emprego, porque se você quiser, você só trabalha naquele serviço quase escravo, no campo, e você às vezes já passa até fome por conta disso, né? Então, essa é uma realidade geral dentro da África. Isso não significa que não existe riqueza já, só que as riquezas são concentradas na mão de poucos. Aqui também é assim, só que lá bota coisa em cima, lá é pior ainda. Produção de petróleo, aí a gente tem os destaques, você vê lá escuro, então você percebe que a Nigéria, de novo estou falando de Nigéria, onde você tem um maior número de indústria, você tem um polo industrial maior, e isso tem a ver com a produção de petróleo, né? A Nigéria é grande produtora de petróleo, então ela conseguiu desenvolver a indústria por conta dessa produção de petróleo, né? Petróleo é um combustível que a gente tem que repensar, né, o seu uso, mas por enquanto e por muito tempo o petróleo é o ouro negro, né? É conhecido como ouro negro, tem uma importância muito grande, gera muitos dividendos locais, e aí você vê que a Nigéria aí tem uma alta produção de petróleo na África, né? Depois acompanhado por Argélia, Angola, mas assim, o destaque aí de produção de petróleo na África é a Nigéria, uma produção grande. Você vê que se assemelha com outros países que têm uma produção grande, né? O Oriente Médio, por exemplo, depois a gente vai estudar, tem uma produção grande, mas aí já é um outro negócio que fica na Ásia. Então vamos lá. Aqui vamos falar, é impossível a gente trabalhar com mapa temático e a gente não voltar a falar sobre o coronavírus, sobre casos de Covid. E aí a gente tem um destaque, a África, perto de outros continentes, né, você teve
menos, não vou falar que é pouco porque nunca é pouco, menos casos de Covid, né? Aqui é o índice de 2020, né? Então é alto, mas você teve menos casos. E aí você vê que a anamorfose deforma. Então você vê a África pequenininha, então se deduz que o número de casos é pouco, mas você vê uma área que é gordinha e coincide com um país chamado África do Sul, que inclusive mandou variante, mandou não, desculpe, se espalhou pelo mundo a variante de lá, né? Que você tem uma condição econômica melhor, é um país que é considerado intermediário em termos de desenvolvimento, né? Eles tiveram desenvolvimento lá atrás por conta da extração de diamante, é um país muito rico em diamante, né? Então você tem uma circulação maior de dinheiro lá, então consequentemente essas pessoas circulam mais pelo mundo, assim como outras pessoas circulam e vão passear e vão para a África do Sul, a negócios ou a passeio. Então você percebe que no sul da África, lá nesse país, África do Sul, é mais gordinho ali, então a concentração de casos maiores. E aí vocês não se perguntam, mas por que que na África, no geral, o número de casos é menor? Por quê? Eles não pegam a Covid? Pega. É que, na verdade, você tem áreas tão pobres na África que já morrem de tanta coisa que o que acontece? A circulação de pessoas vinda do exterior é muito pequena. Tem países aí que já vivem em isolamento há muito tempo, né? Que são esquecidos pelo mundo, que quem mais entra lá é médico, Médicos Sem Fronteira. Então, assim, com isso, circulou pouco o vírus ali dentro, é por isso que lá tem menos. Você percebe, se você for fazer uma pesquisa lá, quantas pessoas conseguem passear e viajar para o exterior, é muito pouco. Então, assim, seja por esse motivo, felizmente a circulação do vírus lá foi menor que em outras áreas do planeta. Então, olá, chegamos a mais um final de aula. Espero que vocês tenham aproveitado os temas discutidos. A África é extremamente complexa e a gente vai estudar muito mais, então vão ter outras aulas sobre a África. Na próxima aula eu quero falar um pouquinho sobre descolonização e colonização do continente africano e suas consequências. Mas por hoje falamos sobre esses temas extremamente importantes, sobre um continente que a gente fala que é o continente esquecido, né? E que deve ter um olhar muito mais profundo. Todos somos corresponsáveis pelas mortes e miséria na África, principalmente os países que deu origem, ou seja, fizeram ficar mais forte nessa exploração no continente. Então, um abraço, até a próxima aula e estudem. Fiquem tranquilos, vocês vendo esse vídeo, vai ter mais facilidade de fazer uma atividade que eu vou dar essa semana para a gente trabalhar com esse tema. Um beijo, um abraço e fiquem bem, se cuidem.